dia. Vamos fazer todo dia nós fazemos aqui pela manhã e meditar a palavra de Deus, estudar e conhecer mais da vontade de Deus para nossas vidas. Procurar entender o Evangelho de maneira clara e simples, sem sofisticação e sem complicações. Simples, porque Jesus era assim. Jesus era direto. Então é exatamente assim que nós todo dia, pela manhã, nós procuramos falar do Evangelho. Hoje nós vamos estar falando aqui em Romanos 10, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 1, que começa dizendo: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Muito bem. Ele começa dizendo que é o desejo dele, a oração que ele fazia ao Senhor, era para que todos os israelitas, os hebreus, fossem salvos. Essa mesma oração nós fazemos. Eu não faço só pelos brasileiros, mas para que todo mundo fosse salvo. Esse seria o meu desejo. Porque este foi o plano de Deus. Foi para isso que ele enviou seu Filho. Foi para isso que Jesus veio, para nos salvar. O desejo é que todos fossem salvos. Então nós oramos, nós clamamos que não seja todo, mas quanto maior número possível de pessoas serem salvas. Ser salvo no Senhor. Ele diz aqui no versículo 2: posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. As pessoas têm zelo por Deus. A maioria das religiões, vamos falar aqui do nosso país, principalmente, tem zelo. Deus fala em Deus. Os evangélicos, os católicos, espíritas e outros também. Mas só que não tem um zelo adequado. Por que não? Porque há muitos, e são muitos, falam, citam o nome do Senhor, mas não vivem de acordo. Não procura se moldar ao Evangelho de Jesus Cristo. Simplesmente citam. Demonstra, através do sentimento humano, o amor por Deus. E não tem vergonha de dizer, jurar o amor por Cristo. Mas não demonstra este zelo, este amor, como Cristo quer que nós demonstramos. Então a nossa preocupação é que eles venham ter o conhecimento legítimo para que sejam salvos. Porque não é por citar. Eu sempre, na verdade, eu acabo sendo muito repetitivo sobre este tema. Mas não é por muito você ir a um templo, uma congregação, uma igreja. Não é por muito você orar ou rezar. Não é por muito você cantar hinos ou ouvir hinos. Não é por muito você ler a Bíblia. Não é por muito você jejuar. Mas sim, praticar o que fala. É viver o Evangelho. Nós não temos que fazer sacrifícios. De maneira nenhuma, hipótese alguma. Jesus deixou bem claro que ele não quer sacrifício. E as pessoas, muitas delas, procuram fazer sacrifícios. Eu conheço várias,
constantemente pessoas vêm até me perguntar, pastor, vou fazer um jejum de 12 horas, 24 horas, 48 horas em prol disso e daquilo. Ele não pediu isso não, Deus não pediu isso. Jejum nós devemos fazer, é que normal para quebrarmos o nosso corpo, quebrar a nossa carne, fortalecer o nosso espírito, não é sacrifício não. Ah, pastor, eu quero doar, eu quero ofertar tudo aqui, não. Eu já tive pessoas que procurou no meu ministério e falaram, pastor, eu quero fazer uma grande oferta, ofertar tudo. Para que Deus me dê, eu quero ofertar meu salário todo. Eu digo, não, aqui não. Porque Deus não quer, Deus não diz, mas eu fiz meu coração, eu oferto onde você quiser. Mas não aqui. Eu não quero compartilhar, participar disso. Nós temos que ter o zelo com o Senhor, nós temos que demonstrar o amor, mas de acordo com como Ele diz para nós demonstrarmos. Não é por eu falar que eu amo Cristo, que eu amo Deus, é que eu vou ser salvo. Paulo quer que todo mundo seja salvo, eu também quero que todos sejam salvos, mas que a salvação só pode acontecer se nós vivermos de acordo com a palavra dele. Nós temos que ter conhecimento. E as pessoas não estão tendo conhecimento porque muitos não buscam conhecimento. E o conhecimento vem de Deus. Não adianta eu pegar essa Bíblia aqui e ler ela numa semana, num mês. Eu vou chegar lá e não vou conhecer nada, simplesmente eu li, cumpri um ritual. Mas o principal é eu meditar, eu entender o que o Senhor está falando. E aquilo que eu aprender, que eu descobri, eu colocar em prática, eu praticar. O Senhor nos fala aqui. Ele nos ensina aqui. As respostas vêm aqui. Quando nós obtemos essas respostas e colocamos em prática, nós estamos amando o Senhor. Estamos amando muito mais do que ficar repetindo inúmeras vezes, eu amo Deus, eu amo Deus. Mas isso é a prática. Posso testemunhar, como eu disse, que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Nós criamos situações que nós achamos que é de Deus, que Deus vai gostar. Como eu estava citando o caso do sacrifício. As pessoas entendem, não, se eu fosse eu sacrificar isso, Deus vai gostar. Eu vou agradar, mas Deus não quer. Essa que é a diferença. O homem carnal quer. Eu talvez me sinto bem, o meu ego em lá em ofertar X, ou eu ficar o dia todo com fome, a noite toda, dias com fome. Como tem pessoas, casos, de pessoas se vestirem, se ficar como um mendigo durante o tempo. Deus não pediu isso não. E você não está agradando a Deus. Você está se justificando a você mesmo. Mas a Deus não. Diante de Deus você não está fazendo nada. Ao contrário, é a falta de conhecimento. Nós estamos trazendo a nossa justiça, não a justiça de Deus. Nós queremos nos justificar diante de Deus. Nós temos que receber a justiça de Deus. É simplesmente fazer o que Ele diz para nós fazer e não fazer o que Ele diz que nos é proibido. É isso que é necessário. É isso que é preciso. Porque nós criamos história, criamos teoria. Não, Deus disse isso, Deus quer que eu faça isso, Deus quer que eu faça aquilo. Como tem essa história, não, Deus não quer que ninguém sofra, Deus todo quer que todo mundo viva bem, que assim viva feliz, alegre. Será essa a verdade? É bíblico? Já procurando pesquisar na Bíblia? Ou é porque algum pregador, alguém, irmão falou isso, você está acreditando? Vamos buscar conhecimento, buscar a palavra de Deus. Ah não, ele não quer, eu estou numa situação, eu estou num casamento difícil, então tem que separar, casar de novo, porque Deus não quer que ninguém sofra. Aonde está isso na palavra dele? Nós mudamos a palavra de Deus constantemente para o nosso agrado, para nos justificar. Pessoas mudam para justificar outros. É a justiça nossa, não de Deus. Ah não, esse tipo de coisa Deus não quer que você seja humilhado, Deus não quer que você...
Então por isso nós podemos reagir fora da palavra dele. A justiça do homem, não é de Deus. Vamos buscar a resposta aqui. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo que crê. Se eu creio em Cristo, eu pratico, eu vivo. Porque só podemos demonstrar a nossa fé, a nossa crença em Jesus, se nós já estamos vivendo de acordo com a palavra dele. Isso é fé. Isso é crer. Quando nós cremos, nós somos justificados. Agora, o que não é crer, o que não é justiça de Deus, é eu falar o nome de Cristo, eu falar o nome de Deus, mas eu agir de acordo com o meu entendimento. Eu, na hora de um aperto, na hora de uma situação difícil, eu esqueço de Jesus, eu crio uma mentira, eu minto, eu altero um currículo para me conseguir um bom emprego, eu minto de alguma maneira para me defender, para me evitar uma acusação, eu minto para eu ter alguma vantagem. Se a Bíblia nos fala, Deus nos fala que o pai da mentira é o diabo, e eu estou fazendo, então eu estou rejeitando o Filho de Deus, estou rejeitando Jesus. Então eu não creio, porque se eu cresce, se eu tivesse fé, se eu praticasse, aconteça o que acontecesse, eu iria falar a verdade. Que eu tomasse prejuízo, que eu fosse ofendido, que eu fosse discriminado, não importa o que acontecesse. Mas por que eu não falo? Porque eu não creio. O fato de eu abrir a boca e falar eu creio no Senhor, não, eu vou cometer um erro, eu vou cometer um pecado, depois eu vou diante dele pedir perdão. Você não vai ser perdoado. Porque você está cometendo um pecado consciente, um pecado voluntário. Não, e é isso quando eu falo, não, eu creio, não é pelo fato de eu falar que eu creio, que realmente assim não é. É praticar. Se eu creio, eu pratico. Se a palavra, o Senhor diz que eu devo viver assim, eu devo praticar isso, eu vou fazer assim, porque eu creio nele. Se eu não creio, eu não faço. Nós cremos, por exemplo, na empresa, nos nossos patrões que nós trabalhamos. O que é isso? Essa nossa fé, a nossa crença faz com que nós trabalhemos o mês todo, sabendo que no final do mês eu vou receber. Isso é fé. Eu creio que eu vou receber. Eu tenho fé que eu vou receber. Eu pego o meu carro, eu pego uma condução, um metrô, um ônibus, para mim ir para um trabalho com um X lugar, porque eu creio, eu tenho fé que vai me levar, vai me conduzir até onde eu pretendo ir. Isso é fé. Se eu não tivesse, eu não iria. Jesus prometeu e nos garante nos levar à salvação, mas nós não queremos ir por este caminho. Ele é os caminhos, nós não queremos. Ele é, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve desta forma a justiça que vem de Deus. O homem que fizer estas coisas viverá por elas. Essa era aquela justificação, a justiça da época da lei. Moisés é o representante da lei. Assim como Elias é dos profetas. A lei, dente por dente, olho por olho. Se você agir, viver 100% de acordo com a lei, você viveria. Mas como era impossível alguém, ainda praticar a lei, não tinha vida. Falando de vida espiritual, o único que cumpriu ela 100% foi Jesus. Então, Deus em nenhum momento enganou, não houve engano. E muitos ainda tentar viver sem engano, tentam viver na época dessa lei. Moisés prescreve dessa forma de justiça, o que vem da lei, o homem que fizer essas coisas viverá por ela. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração quem subirá aos céus. Isso é para fazer Cristo descer.
Ou quem descerá ao abismo? Isso é para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você. Está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Quando eu creio em Jesus, eu creio na sua morte, eu creio na sua ressurreição, eu creio na sua palavra. Quando eu creio em tudo isso, eu vivo de acordo com a palavra dele. E eu vivendo de acordo com a palavra dele, eu posso confessar, eu devo confessar. Confesso. Quando eu abro a boca, estou confessando o que tem no coração. Devemos entender que ele conhece o nosso interior, conhece o nosso coração. Quando eu confesso o que está no meu coração, sendo a verdade, a fé, para a nossa salvação, para a minha salvação. Confessar o que temos no coração, não é para confessar, porque o que nós mais vemos por aí é as pessoas abrirem a boca, né? Eu amo Jesus, Jesus que me salvou, mas a maioria nem sabe como, porque não sabe o que estão falando. A maioria estão falando, mas não é isso que tem no coração. Estão mentindo. Conclusão, estão pecando. Por que estão pecando? Porque estão falando o que não é verdade. Estão falando o que não tem no coração. Jesus é aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que desceu ao inferno, aquele que tomou a chave da morte. Porque a morte não tem mais direito sobre nós. Quem governa, quem comanda tudo é Jesus. Então crer, colocar em prática esse ensinamento. Eu creio, eu vivo de acordo com o Evangelho de Jesus. E também eu abro a boca e confesso: Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Deus. Jesus é o Senhor em todo o tempo. Então é isso que eu tenho que fazer. Então é isso que eu tenho que viver. É isso que eu tenho que viver. Se eu não confessar, e se eu realmente o amo, eu creio, eu vivo, só não confesso, também não estou crendo. Porque eu tenho que praticar o que ele mandou. Eu tenho que fazer o que ele mandou. Se isso não for, está incompleto. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Ninguém é envergonhado os que criam no Senhor. Os que confiam no Senhor. Os que vivem a palavra do Senhor, que vivem o Evangelho do Senhor. Ninguém, absolutamente ninguém será envergonhado. Todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos que invocam, porque todo que o invocar no nome do Senhor será salvo. Ah não, a salvação veio para o judeu, veio. O judeu para todos nós. Não existe diferença. Ah não, a religião essa ou a religião aquela será salvo. Não é por religião. É a igreja do Senhor. É nós praticarmos o Evangelho, é viver, é nós cremos. Se cremos, praticamos. Se cremos, confessamos. E todos que creem, praticam, ou seja, crer, nós já falamos isso, que é sobre praticar e viver o Evangelho. Então todos que creem, abrem a boca e confessam, serão salvos. Nós começamos dizendo, Paulo dizendo, falou, gostaria que todos, eu oro, eu peço, eu desejo que todos sejam salvos. Crer, confessar.
confessar para depois crer, não é? E a palavra está perto de nós, como diz, está ao nosso alcance. A palavra, o evangelho está ao alcance de todos. Não vai existir no dia a alegação que nós não ouvimos a palavra, que nós não sabíamos, porque ela está em toda parte. A palavra de Deus tem se cumprido, Ele tem colocado, tem levado, tem conduzido o seu evangelho, a palavra dele, a toda parte, a todas as nações. Então não existe meios hoje de nós estarmos alegando ignorância que nós nunca ouvimos falar. Está aberto, está no nosso alcance, está no nosso coração. Nós vamos meditar, vamos praticar, vamos crer no Senhor e confessarmos. Confessarmos publicamente, confessar que Jesus é o Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele tem que ser o Senhor da nossa casa, Ele tem que ser o Senhor do nosso mundo, Senhor em toda parte. Ele tem que ser o Senhor. Se Ele é o Senhor, nós somos submetidos a Ele em toda parte, no nosso trabalho, no colégio, em casa, no nosso ministério, onde quer que seja. Ele é o Senhor. Quando Ele não é o Senhor, nós só estamos confessando. Nós somos péssimo exemplo no trabalho, em casa, no colégio, no ministério, em toda parte. Essa é a questão. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Crê, invoca e será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, como são belos pés dos que anunciam a boas novas. Ainda ontem nós falamos sobre isso. Tem muitos que falam, citam o nome do Senhor, mas não pregam o Evangelho. Citar o nome é fácil. Falar de um monte de coisa é fácil. Eu posso estar citando o nome do Senhor, falando sobre telefone, falando sobre casa, carro, móveis, sobre dinheiro, sobre mulheres, homens, sobre diversão. Estou citando o nome falando sobre isso. Mas pregar o Evangelho é uma outra coisa. Você fala do reino. Você tem a preocupação que Paulo teve em conduzir as pessoas ao reino, que elas sejam salvas. Como irão pregar se não forem enviados? E os enviados, nós falamos sobre isso, tem que ser chamado por Deus para levar a mensagem, para levar a palavra, para levar o Evangelho, para levar a verdade. Temos que ensinar, temos que mostrar o caminho, temos que apresentar Jesus. Mas para isso nós temos que ser enviados pelo Senhor. E esse chamado do Senhor para todos nós se dá através da nossa fé, da nossa crença nele, da nossa prática do Evangelho. Seremos chamados se nós nos submetermos a ele, se nós vivermos o Evangelho dele. Aí nós vamos pregar o Evangelho legítimo. Agora, se eu simplesmente me faço, quero falar, não, eu creio, vou falar, invento história, eu começo a criar teorias, situações para atrair o povo, para vir me ouvir. Ouvir a mim, não a Cristo. Pessoas para vir submeter a mim, não a Cristo. Eu estou muito longe. Eu não estou agradando. E eu posso clamar o quanto for. Eu não serei salvo. Para mim ser salvo, eu tenho que me submeter a ele. Para mim ser salvo, eu tenho que fazer o que ele diz. Crer. O mesmo. Não. Como a Escritura diz, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Crê.
Evangelho, pratica o Evangelho e clama, Deus vai responder. Você será salvo e conduzirá vários à salvação, mesmo porque não é favor. É minha obrigação, é nossa obrigação conduzir pessoas ao reino, conduzir pessoas ao Senhor. Não é em outro lugar. Não temos que conduzir pessoas à igreja, a denominações, a templo, a religiões, mas conduzir ao Senhor. Para nós irmos, nós temos que ser chamados. Para nós irmos, primeiro nós temos que crer. Quando nós cremos, nós confessamos. Nós vivemos. Então seremos chamados, seremos enviados. Como, pois, invocaram aquele em quem não creram? As pessoas não têm como invocar o que elas não creem. Na hora do desespero, na hora da situação difícil, você só clama quem você sabe que pode salvar. Quando nós nos ferimos, nos machucamos, nós queremos um médico. Porque nós cremos que o médico pode nos socorrer. Para nós crermos, para nós invocar, nós temos que crer. E como crerão naquele que não ouviram falar? Tem pregadores aí que falam de tudo, citam o nome do Senhor, mas não falam dele. Como as pessoas vão crer? Como as pessoas vão invocar o nome dele? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? São belos pés dos que anunciam as boas novas. Vamos ser enviados por Deus, vamos buscar Deus, vamos crer nele. E crendo, vamos viver, vamos praticar o Evangelho. Vamos confessar. Confessar, não é citar, olha, existe diferença. Vamos externar do nosso coração. Vamos citar, vamos apresentar Jesus. Vamos apresentar o caminho da salvação. Assim como Paulo queria que todos fossem salvos. É o meu desejo e oro constantemente para a salvação de todos. Creia, eu não oro para ninguém para que alguém fique rico porque não tem base bíblica. Eu não oro por isso ou por aquilo. Eu oro para que todos sejam salvos. Porque o Evangelho é o Evangelho da salvação. Jesus veio para nos dar salvação. Ele veio para nos dar vida. E vida em abundância. Vamos pesquisar, vamos meditar na palavra de Deus. Leia e pratique a Bíblia. Que Deus te abençoe. Bom dia.